Quando se fala em doença cardiovascular, de modo geral as pessoas pensam principalmente em doenças cardíacas, como o infarto agudo do miocárdio, por exemplo. De fato, o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte nos países ocidentais. Mas além de infarto agudo do miocárdio, existem várias outras doenças cardiovasculares e que não se limitam ao órgão coração. Então, existem doenças cardiovasculares que afetam o sistema nervoso central, mais especificamente o cérebro, e a gente tem nesse caso o grande grupo de doenças chamadas de acidente vascular cerebral, o AVC, que tem dois subgrupos principais, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, de modo geral, tem um quadro clínico mais grave, não necessariamente, mas de modo geral sim, em comparação com o AVC isquêmico. Mas existem vários subtipos de AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico, e embora o acidente vascular cerebral, de modo geral, esteja relacionado com manifestações clínicas muito evidentes, um quadro neurológico que se instala de uma forma aguda e evolui ao longo de horas, existem outras formas de doença vascular cerebral e que também são consideradas como doenças cardiovasculares e que se manifestam de uma maneira muito mais discreta. Nesse sentido, nós temos o infarto subcortical recente, de modo geral, afeta um vaso sanguíneo que não é uma artéria, mas uma arteríola, e esse tipo de acidente vascular cerebral provoca alguns sinais e sintomas que podem não ter uma gravidade muito acentuada, mas através de exames de imagem do cérebro acaba se identificando esse tipo de lesão em pessoas que começaram a ter algumas alterações neurológicas semanas antes. Existem também as lacunas, que são um tipo de acidente vascular cerebral isquêmico e que são caracterizados no exame de imagem como áreas ovaladas ou arredondadas, preenchidas com líquido. Então existe morte de um tecido cerebral e esse local é preenchido com líquido e, de modo geral, tem uma dimensão de 3 a 15 milímetros no máximo e podem ou não estar associadas com quadros neurológicos que também, de modo geral, não são muito graves na sua apresentação inicial. Além disso, existem outras alterações, como por exemplo as microhemorragias cerebrais, que têm área inferior a 10 milímetros e correspondem a depósitos de ferro englobados por células de defesa, que são os macrófagos, em volta de vasos sanguíneos. Então, esse tipo de lesão, que é uma pequena hemorragia, na verdade é um subtipo de AVC hemorrágico, que pode ser detectado através de exames de imagem como ressonância magnética e muitas vezes não estão associados com uma manifestação clínica neurológica exuberante e aguda, mas sim com algumas manifestações de mais longo prazo. Existem também as lesões que são aumentos dos espaços perivasculares com mais de 2 milímetros e são mais comuns nos núcleos da base, que são áreas do cérebro que estão muito relacionadas com o controle dos movimentos. Esse tipo de lesão é também muito provavelmente de origem isquêmica, então pode provocar alterações da coordenação e do controle dos movimentos do corpo. Uma outra manifestação que é muito comum de ser encontrada também em exames de imagem do cérebro é a atrofia cerebral difusa, que é muito comum em pessoas idosas e não necessariamente está associado com um quadro neurológico marcante,
e pode até ser considerado comum do processo do envelhecimento, mas algumas vezes a atrofia cerebral está associada com um quadro de demência, além de outras manifestações como uma certa lentidão dos reflexos, movimentos mais lentos e uma certa dificuldade de equilíbrio. Isso também pode acontecer com outro tipo de lesão que também é muito comum e mesmo em pacientes que não têm uma idade muito avançada, que é a chamada microangiopatia cerebral, ou às vezes é usado um termo no laudo do exame de imagem, seja de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que é o termo leucoaraiose. Esse tipo de lesão inclui tanto aspectos de microhemorragias, mas também de áreas isquêmicas microscópicas. Essa patologia é identificada, na verdade, através de exames de autópsia, mas depois foi sendo feita a correlação entre exames de imagem em pacientes vivos e esses achados de autópsia. Então, determinadas características dos exames de imagem de tomografia computadorizada ou ressonância magnética do cérebro mostram essas alterações que se sabe hoje em dia que estão relacionadas com pequenas áreas nos vasos sanguíneos mais finos do cérebro, tanto nos vasos sanguíneos arteriais quanto nos venosos, nos capilares, de microhemorragias ou áreas microisquêmicas. Esse tipo de lesão é bastante comum e costuma estar associado com o desenvolvimento de declínio cognitivo, inicialmente muito discreto, mas ao longo dos anos vai havendo uma piora progressiva dessas funções cognitivas até a pessoa desenvolver um quadro de demência. E muitas das vezes os médicos acabam buscando algum tipo de confirmação em exame de imagem do cérebro para o diagnóstico de demência de Alzheimer. Não necessariamente a demência de Alzheimer vai produzir algum tipo de alteração perceptível nos exames de imagem no cérebro. Quando há alguma alteração típica de doença de Alzheimer no cérebro do indivíduo, detectável através de exame de imagem do cérebro, essa é, de modo geral, uma diminuição do volume, diminuição do tamanho dos hipocampos, uma área do cérebro que está muito relacionada com a armazenagem de memória, e isso tem relação justamente com a principal manifestação da demência de Alzheimer, mais preferencialmente nas formas iniciais da doença, que é a diminuição da memória para fatos recentes. Então, a pessoa com doença de Alzheimer, em fases iniciais, começa a ter uma diminuição da memória recente e, por causa disso, ela repete muito aquilo que já falou ou pergunta novamente para as pessoas aquilo que já foi dito há relativamente pouco tempo, e isso é um possível sinal de doença de Alzheimer. Mas acontece que a microangiopatia cerebral pode afetar qualquer área do cérebro, inclusive os hipocampos. Então, não é raro que em pessoas com microangiopatia cerebral ocorra também uma perda de memória recente. Então, é difícil a gente avaliar, tanto clinicamente quanto através de exames de imagem, se aquilo que a pessoa tem é uma demência de Alzheimer ou se é uma demência decorrente de alteração dos vasos sanguíneos cerebrais, como, por exemplo, a microangiopatia cerebral. Então, é muito importante a gente ter em mente também que, embora a doença de Alzheimer seja a principal causa, a mais comum de demência, ela se manifesta, de modo geral, depois dos 60 anos de idade, mas várias pesquisas mostram que até 80% das pessoas que têm um diagnóstico de doença de Alzheimer, quando se faz autópsia no cérebro dessas pessoas, elas também têm lesões de microangiopatia cerebral. Então, na verdade, a microangiopatia cerebral está muito associada a quadros de demência de Alzheimer, quando o indivíduo tem o diagnóstico de demência de Alzheimer. É possível a pessoa ter microangiopatia cerebral sem ter doença de Alzheimer, mas o contrário, a doença de Alzheimer
com muita frequência, está associada a quadros de microangiopatia cerebral, mesmo que isso não seja perceptível através dos exames de imagem mais sofisticados que a gente tem hoje em dia, mas as pesquisas de autópsia confirmam isso. Então, é muito importante a gente entender quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da microangiopatia cerebral, que na verdade é o principal mecanismo que leva ao quadro da demência chamada demência vascular. Os outros tipos de acidente vascular cerebral também podem provocar demência, porém a microangiopatia cerebral ela é muito comum na população e por causa disso é um fator muito importante para o desenvolvimento de demência na população em geral. Então, quais são os principais fatores de risco para a demência vascular e para a microangiopatia cerebral? Um deles é o aumento da idade, a gente não tem como interferir nisso, mas existem vários outros, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, o indivíduo que tem hipertensão arterial ao longo da vida já tem uma chance maior de desenvolver a microangiopatia cerebral e a demência na velhice. É lógico que, se a pressão arterial for mantida bem controlada ao longo da vida, vai haver uma diminuição do impacto da hipertensão arterial no desenvolvimento da microangiopatia cerebral. O problema é que muitas pessoas ou não sabem que são hipertensas, ou sabem, mas não fazem um tratamento adequado. É muito comum os pacientes terem uma resistência ao uso contínuo de medicamentos. Então a gente precisa sempre estar explicando a necessidade de fazer o tratamento adequado da hipertensão arterial. Existe um outro fator de risco importante e que, se estiver também associado à hipertensão arterial, aumenta demais o risco de microangiopatia cerebral e demência, que é a homocisteína elevada. Então a homocisteína elevada é uma alteração de metabolismo. E quando os níveis de homocisteína no sangue, que a gente tem como medir atualmente de uma maneira bastante simples, até alguns anos atrás era muito difícil encontrar laboratórios que fizessem esse tipo de exame, mas já nas últimas décadas isso tem sido um diagnóstico bastante fácil e é relativamente comum. Então a homocisteína acima de 12 micromol por litro está associada com um aumento significativo da chance do indivíduo desenvolver não só infarto e acidente vascular cerebral, mas mais especificamente a microangiopatia cerebral, especialmente se a pessoa também tiver hipertensão arterial. O diabetes também é um fator de risco muito importante e por isso também é muito importante o controle do diabetes, seja através das mudanças de hábito de vida, atividade física e uma dieta adequada, mas também o uso adequado de medicamentos para evitar a microangiopatia cerebral e diminuir o risco de demência na população com diabetes. Já se sabe que alguns medicamentos são melhores para os diabéticos nessa questão de diminuir o risco de microangiopatia cerebral e de demência na população diabética. Então, é muito importante naqueles pacientes que a gente já percebe algum declínio cognitivo, pacientes diabéticos, fazer a escolha de determinados medicamentos que possam atuar de uma maneira mais importante no controle desse processo da microangiopatia cerebral. A dislipidemia, ou seja, o aumento de colesterol e mais especificamente também a diminuição do colesterol dito bom, que é o colesterol HDL, ou seja, então tanto o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, quanto a diminuição do colesterol dito bom, que é o HDL, estão associados com o aumento do risco de microangiopatia cerebral. A presença de placas de ateroma, popularmente chamadas de placas de gordura nos vasos sanguíneos, também é um fator de risco muito importante para a microangiopatia cerebral e a demência vascular. E aí entra um fator muito importante, que é a necessidade de um controle muito rígido dos níveis de colesterol ao longo da vida. O processo de formação dessas placas de ateroma, de ateromatose, é um processo lento e que começa muitos anos antes da detecção
dessas placas através de exames de imagem. Já se sabe hoje em dia que o aumento do colesterol ruim LDL é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer, mas também para a demência vascular e, como eu estou dizendo aqui agora, também para a microangiopatia cerebral, que é a principal causa de demência vascular. Então, é preciso observar os valores do colesterol LDL para poder tratar de uma maneira precoce, décadas antes daquilo que é o período da vida onde vai começar a se manifestar o quadro de declínio cognitivo e demência, que de um modo geral é a partir dos 60 anos. Então, já a partir dos 40 anos de idade, é importante avaliar os níveis de colesterol. E já se sabe, por exemplo, que o colesterol ruim, LDL, acima de 100 miligramas por decilitro, já começa a aumentar o risco de demência de Alzheimer lá adiante na velhice. E isso não está de acordo com os trabalhos que mostram a relação entre os níveis de colesterol LDL e o risco de infarto, por exemplo. Então é muito comum os médicos analisarem os níveis de colesterol pensando exclusivamente no risco da pessoa infartar. E como existem outros fatores de risco importantes para o infarto agudo do miocárdio, muitas vezes o médico analisa todos esses fatores, verifica que a pessoa tem um risco baixo, ou seja, o paciente tem um colesterol ruim, LDL, um pouco elevado, mas não é fumante, não é diabético, não é hipertenso, não é obeso, não é sedentário, ou seja, tem um risco de desenvolver infarto do miocárdio muito baixo. Então, por causa disso, o médico prefere não tratar esse colesterol que está um pouco, ou às vezes até bastante alterado. E, na verdade, sabe-se através de uma série de pesquisas que a gente deve manter o colesterol ruim, o LDL, abaixo de 115, de acordo com algumas pesquisas que impõem um valor mais rigoroso para o controle do risco. Então, em pessoas com risco baixo, o colesterol LDL, o ruim, não deve ficar acima de 115. Mas muitas vezes os médicos acabam aceitando que o paciente fique com o colesterol ruim acima de 115 porque analisam que o risco de ter infarto é muito baixo. Mas esses níveis de colesterol já são suficientes para aumentar o risco de doença de Alzheimer e de microangiopatia cerebral e demência vascular numa idade mais avançada. Então, o que acontece? Essa pessoa realmente tem um risco baixo de desenvolver infarto. Ela não vai morrer cedo por causa de um infarto, mas ela vai viver mais tempo, vai chegar a uma idade mais avançada, mas com um risco muito alto de desenvolver quadros de demência, seja de Alzheimer, seja demência vascular, ou, o que é muito comum, a associação dos dois processos patológicos. Então, é muito importante prestar atenção nesses níveis de colesterol e eu acredito que num prazo não muito longo vai haver uma mudança nessa questão do que é o limite aceitável de colesterol ruim, LDL, para a maior parte da população, independente do risco de infarto, mas pensando nessa questão do aumento da incidência de doença de Alzheimer e de demência vascular na população que está envelhecendo. Então nós temos em todo o mundo atualmente, e no Brasil isso está sendo observado numa velocidade muito grande, o aumento da população, o aumento da idade média da população. A população brasileira está envelhecendo relativamente rápido. Está havendo um aumento da proporção de idosos e uma diminuição bastante rápida para os padrões populacionais de demografia da população mais jovem. Isso está se refletindo num aumento muito grande da incidência de pessoas com demência e a gente sabe que esse tipo de problema tem um impacto emocional e econômico muito grande, não só para a própria pessoa, mas para as famílias e para o sistema de saúde, seja público ou privado. Então é muito importante atuar de maneira preventiva e para isso, então, é preciso prestar muita atenção nos valores do colesterol LDL, nos valores de homocisteína e tratar todos esses problemas, hipertensão arterial, diabetes, né? E mais especificamente quando a pessoa já tem as placas de ateroma, para poder diminuir o risco de demência na velhice. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar, até aqui, muito obrigado.